paz de Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse momento. Depois de muito tempo, aí vamos mais de 2 anos, do último vídeo que foi colocado aqui nesse canal, a última formação que foi ministrada aqui, Finalmente chegou o momento de voltarmos, de prepararmos esse canal, essa situação, para que nós possamos voltar a trazer alguns momentos formativos, voltar a trazer alguns momentos para nós referentes à Santa Igreja, alguns momentos em especial como o de hoje e como os 2 últimos vídeos voltados para a renovação carismática católica. Chegou um momento que Deus revelou que era a hora de voltar. Durante esses 2 anos, Deus teve planos para a vida da minha família, planos para a minha vida, onde Ele deixou claro nas nossas orações, nos sinais, que nós voltaríamos a fazer os vídeos aqui no canal, que eles voltassem a acontecer, e Ele mostrou que o momento era agora de voltar, mediante as muitas situações, uma nova realidade, um novo estado para minha família, para mim. Então é hora de voltar. Deus deixou muito claro que é hora de voltar. O local ainda não está preparado para fazer um vídeo, mas aos pouquinhos nós vamos nos organizando. O altar ainda não foi instalado, nossa biblioteca ainda está sendo organizada. Aqui atrás tem até o ursinho ali das minhas filhas. Mas louvado seja Deus por esse momento, pela vida de cada um de vocês que acompanha esse momento, essa formação que vai ser ministrada agora. Uma formação rápida, assim como as outras. Durante o período de tempo aí, não pretendo estender, prolongar mais do que 20, 25 minutos, para ser algo bem tranquilo, bem objetivo, que não seja cansativo, para que você possa acompanhar todo esse processo. Meu nome, então, como já diz aí, meu nome é Ricardo, casado, pai de 2 filhas, professor, missionário da Renovação Carismática Católica, servo de Deus na Renovação Carismática Católica, e servo de Deus principalmente na Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o coordenador e o servo de Deus no grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Quero deixar bem claro aqui para nós que a Renovação Carismática tem a sua formação específica para coordenadores. E esse momento que nós vamos partilhar aqui não é um momento onde nós vamos falar aquilo que estão nas apostilas de formação para coordenadores. Pode ser que tenha alguma coisa ou outra semelhante, mas a intenção é que não seja a mesma coisa. Tanto que para preparar esse momento eu não utilizei as apostilas da Renovação Carismática, para que se evitasse ao máximo possível que fosse parecido ou que eu pudesse tirar algo que está na apostila. Porque esse momento não te isenta, não te permite ficar fora da formação presencial para coordenadores, que são 3 apostilas que a Renovação Carismática traz para nós, e 3 apostilas de excelência para que nós possamos vivenciar enquanto servos de Deus nesse movimento tão bonito que é a Renovação Carismática Católica. Então, mediante aos anos de caminhada que tive, mediante as experiências que tive enquanto coordenador das instâncias, seja de ministério, grupo de oração, seja diocesano, seja ministério diocesano, e mediante a participar junto da missão de outros irmãos em suas coordenações, a gente acaba observando situações e tendo experiências que nós acabamos entendendo que talvez quando nós terminamos a nossa coordenação a gente acaba entendendo que parece que ficou faltando algo, ou a gente consegue ver outras situações e pensar, nossa, eu podia ter feito isso, podia ter trabalhado assim, podia ter feito diferente aqui. Nós percebemos essas situações e eu acredito que seja algo que
todo mundo perceba quando termina as suas coordenações. Mas a gente tem a convicção e a certeza que aquilo que foi feito foi o que Deus queria que nós fizéssemos quando nós entregamos a nossa missão a Ele. Quando nós confiamos que a nossa missão é guiada por Ele. E quando nós fazemos sim em comunhão com Ele. Mas o nosso humano, muitas das vezes faz com que nós sintamos isso. Sintamos que faltou algo, que nós não fizemos bem feito, que nós podíamos ter feito mais, podíamos ter feito melhor, ou podia não termos feito uma determinada situação para fazer outra. Sempre fica essa ponta. E aí quero trazer alguns detalhes que eu acredito que é muito pertinente para todos nós. Então nós vamos falar sobre o coordenador do grupo de oração, algumas coisas sobre coordenadores de ministérios e, de uma forma geral, sobre o servo de Deus no grupo de oração. Bom, e aí eu quero trazer alguns pontos aqui, quero focar muito no amar, na unidade, no compromisso com a missão. Em especial nós vamos focar nesses 3 tópicos, e através desses 3 tópicos partilhar sobre esse tema que é o coordenador do grupo de oração, o coordenador de ministério e o servo de Deus no grupo de oração. Na maior simplicidade, nós não estamos aqui para fazer vídeo bonitinho, estamos aqui para fazer vídeo que sejam objetivos e que foquem naquilo que é o objetivo dele e que possa nos ajudar de alguma forma na nossa caminhada. A palavra de Deus em 1 Coríntios 4, no versículo 1 e 2, vai dizer para nós que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Então essa é a nossa missão, meus irmãos, sermos operários de Cristo aqui na Terra. O operário é aquele que vem para servir, aquele que vem para trabalhar, aquele que vem para operar algo. Operar o quê? Operar a missão, nesse caso aqui, os mistérios de Deus. O que Deus quer de nós? Primeiro, que nós sejamos santos. Para ser santo, nós precisamos buscar ser verdadeiramente imagem e semelhança dele. Não somente imagem, mas semelhança nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no dia a dia da nossa vida. Não somente quando nós estamos de forma pública, mas também dentro das nossas casas, principalmente, porque é onde a gente acaba retirando as máscaras que nós carregamos. Dentro das nossas casas, nós somos nós, 100%. Fora da nossa casa, às vezes nós estamos com raiva de algo, mas a gente tenta não transparecer. Então nós temos isso, não que nós sejamos falsos, mas a gente não pode passar ou deixar que os nossos problemas acabem fazendo com que a missão que o Senhor nos escolheu impeça com que os outros consigam chegar mais próximo dele para alcançar o céu e a salvação. Muitas das vezes nós levamos os nossos problemas para a nossa missão e nós não podemos fazer isso. O Senhor passou por vários problemas e ainda assim Ele amou, e ainda assim Ele foi sinal de unidade, e assim Ele foi sinal de misericórdia, assim Ele foi sinal de compromisso de missão para com o Pai. E nós devemos nos assemelhar. Então sejamos verdadeiros operários do Senhor, aqueles que buscam de fato fazer a obra e fazê-la bem feita. Filipenses no capítulo 2, no versículo 3 e 4 vai dizer para nós: nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos, cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Enquanto servos de Deus, meus irmãos, nós precisamos nos despojar de nós mesmos, para que nós possamos ser capazes. E quando eu digo nos despojar, não estou dizendo renunciar a nossa vida totalmente. Para Deus, sim, mas no sentido de eu preciso, que o Senhor próprio diz, que nós precisamos amar os nossos irmãos. E nós precisamos amar mais os nossos irmãos do que a nós mesmos. Nós precisamos muitas vezes cuidar mais do outro do que de nós mesmos. Muitas das vezes o outro está sofrendo, muitas das vezes o outro está doente fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, de várias formas, e nós precisamos ser amparo. Nós precisamos ser amparo, e só consegue ser amparo aquele que ama. Quem não ama não consegue ser amparo. Quem não ama não consegue ser sustento. Quem não ama não consegue estar ao lado do outro. Então nós precisamos amar e nos colocar de forma como inferiores.
Não que nós sejamos, porque nós somos todos iguais, mas nos colocar como inferiores, como aqueles que vão cuidar daqueles que são seus superiores. Não no sentido literal da palavra de ser superior um ao outro, mas no sentido de nos colocarmos como inferior, porque assim nós sejamos como servos, porque o servo é considerado um ser inferior. Não deveria, mas é considerado. E como servos, nós possamos cuidar dos nossos irmãos. E falando disso, você, coordenador de grupo de oração, que talvez está assistindo, e você que está assistindo que não é, quiser, manda lá para o seu coordenador de grupo. Manda lá, para que ele possa ver, acompanhar. O coordenador de grupo é aquele que coordena. Coordena o grupo de oração, coordena o núcleo de serviço do seu grupo de oração, que está ali orientando, que está ali evangelizando o seu núcleo de serviço, rezando junto, levando orientações que você recebe do seu coordenador diocesano, levando orientações que você recebe do seu pároco, levando para o seu núcleo de serviço, para que a partir dali essas palavras possam, através dos coordenadores de ministério que estão ali, levar para todos os servos do grupo de oração, para que a obra possa acontecer de forma eficaz. Então, eu não vou aprofundar muito no núcleo de serviço, já tem aqui uma formação que eu fiz sobre núcleo de serviço. Talvez algumas coisas já tenham mudado, porque é antigo o que eu fiz. Mas a sua função é coordenar e conduzir o seu núcleo de serviço. E junto com o seu núcleo de serviço, que são seus irmãos que caminham junto nessa coordenação de grupo de oração, conduzir todo os servos de Deus e, consequentemente, o rebanho de Deus que participa do grupo de oração. Você é o responsável por coordenar a reunião de oração. Fazer com que a reunião de oração aconteça junto com os irmãos. Você não faz nada sozinho, mas é o responsável por coordenar essa reunião de oração, coordenar os encontros gerais, né? Você representa o seu conselho, você representa o grupo de oração no conselho diocesano. E aqui, meus irmãos, a gente tem que entender da nossa responsabilidade enquanto isso, né? Então você, coordenador, nós vamos falar mais para frente sobre essa questão, mas você representa o seu grupo de oração no conselho diocesano. Você representa a renovação carismática católica no conselho paroquial. Você precisa estar presente no conselho paroquial. Coordenador de ministério, você é o principal responsável pelo ministério que você está à frente, para evangelizar, para pastorear, para amar, para cuidar. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões, né? Você conduzir os momentos de oração da reunião do seu ministério, conduzir momentos de oração na reunião de oração. No dia que o grupo de oração vai se reunir para a reunião de oração, você, como membro do núcleo de serviço, você também é um condutor de oração. Você precisa ajudar na condução de oração do seu grupo de oração ali no dia da reunião de oração. João 10, versículo 14, versículo 15 vai dizer para nós: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então você, coordenador de grupo, você, coordenador de ministério, vocês são pastores. As suas ovelhas te conhecem? Fica essa pergunta, esse questionamento para nós. As nossas ovelhas precisam nos conhecer. Precisam nos conhecer mesmo. Nossa vida de oração, a nossa vida pessoal. Para que nós sejamos, ou tentemos o máximo possível ser exemplo. Porque nós somos pastores, e enquanto pastores nós temos que cuidar do nosso rebanho, temos que cuidar das nossas ovelhas. E o pastor é aquele que cuida, é aquele que ampara, como eu já disse, aquele que ama, mas é aquele que vai dar exemplo, ou vai tentar o máximo possível. Não estou dizendo que você não vai errar em algum momento, mas estou dizendo que você vai lutar o máximo possível para dar exemplo, e exemplo de santidade, exemplo de missão, exemplo de amor. Porque, como a gente tem o hábito de dizer, né, as palavras elas evangelizam, mas o testemunho ele arrasta. O exemplo ele arrasta. Então nós precisamos ser pastores das nossas ovelhas. Nós, enquanto coordenadores de grupo de oração, coordenadores de instâncias maiores, né, diocesana, estadual, nacional, mas aqui específico grupo de oração,
você coordenador de ministério, seja pastor das suas ovelhas. Nós precisamos amar, meus irmãos. Enquanto pastores, nós precisamos amar. Enquanto servos de Deus também, o exemplo, nós precisamos amar. Amar a Cristo sobre todas as coisas. Amar o Senhor. Quantas das vezes nós colocamos as nossas prioridades pessoais acima do próprio Deus nas nossas vidas, do próprio Senhor nas nossas vidas? Nós colocamos o desejo de coisas materiais como centro, como prioridade nas nossas vidas, e o Senhor passa a ser um plano secundário. Quantas vezes nós dizemos, se der tempo eu vou, hoje eu não vou não, estou cansado. Não, hoje está passando um jogo aqui, eu quero ver o jogo. A gente abre mão de fazer as coisas de Deus, de colocar Deus como primeiro nas nossas vidas. E quando a gente coloca o Senhor em segundo lugar, quando a gente deixa o Senhor para trás, para colocar outras coisas à frente, a primeira coisa que nós estamos dizendo é: eu não amo a Deus sobre todas as coisas. E nós estamos dando brecha para que o inimigo tome conta do nosso coração. Porque se o Senhor não é o primeiro, aquilo que está em primeiro, será que vem de Deus? A gente precisa refletir sobre essa situação. Ou será que talvez o inimigo não está colocando isso no nosso caminho? Nós precisamos ter sabedoria e discernimento para entender. O Senhor precisa estar sobre todas as coisas. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E, consequentemente, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o irmão, amar o próximo. Precisamos amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo. E eu deixo aqui uma frase: ninguém vai para o céu sozinho. Tá? Até uma maneira de reflexão para nós. Talvez nós precisamos colocar nas nossas mentes que eu preciso levar alguém para o céu comigo. Se eu não levar ninguém para o céu, talvez eu não entre lá. Por isso que a gente fala que é muito fácil ser santo sozinho. Porque a gente não tem barreiras que os outros talvez tenham, de divergências que nós precisamos enfrentar, contornar, orientar para conduzir. A gente precisa ser santo nesse mundo que está aí. E para ser santo nesse mundo que está aí, eu preciso amar a pessoa que me odeia, eu preciso amar a pessoa que fala mal de mim, eu preciso amar aquele que me ofende e diversas outras possibilidades. Porém, amar não é querer ficar junto da pessoa o dia inteiro, não, tá? Se precisar estar junto, esteja. Mas amar é rezar por ela. E se em algum momento ela precisar de você, eis-me aqui para te ajudar naquilo que você precisa. Nós precisamos amar os nossos irmãos, amar a nossa igreja. Nós precisamos amar a Igreja Católica Apostólica Romana. Precisamos amar, meus irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, porque é essa que nós fazemos parte. Antes de ser Renovação Carismática Católica, eu sou católico apostólico romano. Sou católico apostólico romano. Eu preciso amar a minha igreja, eu preciso defender a minha igreja. Mais à frente nós vamos falar alguns pontos, mas eu preciso defender a minha igreja. Mas defender a minha igreja não me dá o direito, por mais que eu seja ofendido, que eu fique ofendendo os outros, que eu fique xingando os outros. Não. Defender a minha igreja é falar a verdade. Se alguém fala mal dela, eu tenho que mostrar a verdade, que aquilo que está falando dela não é verdade. Eu preciso mostrar o que é real, com amor. Se precisar dar umas pancadinhas de vez em quando, dê umas pancadas. Tem gente que só entende meio que com as palavras mais fortes, mas umas palavras fortes não necessariamente necessitam ser palavras ofensivas. Não precisam ser palavras que vão denegrir a imagem do outro. Não precisa ser motivo de fazer com que o outro se perca no caminho. Pelo contrário, eu preciso fazer com que ele se encontre no caminho. O cego Bartimeu estava fora do caminho. Com Jesus ele encontrou o caminho. Eu preciso fazer com que os irmãos encontrem o caminho. Qual o caminho? A Igreja Católica Apostólica Romana. Zelar pelo grupo de oração. Eu preciso amar e zelar pelo grupo de oração, meus irmãos. Nós precisamos também defender o grupo de oração, amar e zelar do grupo de oração. Amar e zelar é cuidar dos nossos irmãos que estão ali, é cuidar dos bens materiais que o grupo de oração talvez adquiriu, seja um som, seja um instrumento musical, seja um púlpito lá, um ambão para fazer a palavra, sejam as cadeiras.
É cuidar de uma forma geral, é limpar o salão quando for preciso limpar, é ornamentar o salão quando for para ornamentar, é zelar mesmo do grupo de oração. Mas o grupo de oração não é só o local, não é só os materiais, o grupo de oração é você. O grupo de oração são os irmãos que participam. É preciso cuidar e zelar dos irmãos. Tem coordenador de grupo de oração, tem coordenador de ministério, que tem gente, irmãos de caminhada junto, passando por dificuldade, passando por problemas, passando por situações de doença, e o coordenador do grupo de oração não sabe, o coordenador do ministério não sabe. Isso está dizendo o quê? Está dizendo que você, pastor, está longe da sua ovelha, longe das ovelhas de Deus. É preciso estar próximo, é preciso cuidar, é preciso estar junto, é preciso amar. Porque os grupos de oração, ele pode acontecer em qualquer lugar. O grupo de oração não é o salão. O grupo de oração é você que faz. É a sua vida junto com os irmãos em unidade de oração. É um grupo de pessoas que estão em oração. É amar, meus irmãos. É zelar do grupo de oração. É amar o seu sacerdote. Amar o seu bispo. Você, servo de Deus, precisa amar o seu coordenador de grupo de oração, o seu coordenador de ministério. Às vezes a gente não gosta muito do padre, né? A gente não gosta muito do bispo, porque o bispo é teologia da libertação, porque talvez é tradicionalista, não sei. Talvez é carismático, não sei. Né? Às vezes eu não gosto do meu coordenador porque fala a verdade demais e aquilo que ele fala me magoa, ou porque ele não sabe falar. Não sei, mas nós precisamos amar. Nós precisamos amar o nosso Padre. Nós não precisamos, talvez, entre aspas, aceitar 100% das situações. Em que sentido? Vou explicar para não achar que eu estou falando para bater de frente com o Padre. O Código Canônico vem dizer para nós, no número 212, em um dos seus 3 artigos, incisos, vem dizer para nós que nós temos o direito e o dever de expressar a nossa opinião quando nós percebemos que é necessário, porque é algo que está meio fugindo do prumo, não está dando muito certo. É de falar. Então, se você percebe, você vai falar, mas você vai falar com amor, você vai conversar, lembrando que a autoridade é do sacerdote, não é sua. Nas redes sociais hoje o que nós vemos são os donos da igreja. O que são os donos da igreja? Eu sou dono da razão e eu quero que a minha razão aconteça. Ah, porque está escrito no Código Canônico, então está escrito no Código Canônico, eu quero que aconteça daquele jeitinho. E muitas das vezes não é bem assim. Às vezes nós precisamos sentar, conversar, partilhar, entender. A igreja é uma só, a lei é uma só, ela tem que ser seguida. Ela precisa ser seguida, né? O catecismo precisa ser vivenciado. Só que para isso acontecer não adianta eu chegar e ficar simplesmente batendo de frente nas redes sociais como muita gente quer fazer por aí. Eu preciso sentar presencialmente e conversar. Conversar com o meu padre, conversar com o meu bispo. Mas muitas das vezes a gente quer conversar, talvez vai passar um pouco do tempo que eu falei, gente. Vou tentar ser mais rápido. Mas a gente precisa. Às vezes a gente bate de frente e não reza pelo nosso padre, não reza pelo nosso bispo, só quer falar mal. Já fiz isso muitas vezes. Eu já confessei muitas vezes. Mas a gente precisa rezar por ele. Chama ele para jantar de vez em quando. Nossa, mas eu não suporto ele. Talvez o problema não esteja nele, talvez esteja em você. Já parou para pensar nisso? Reze pelo teu sacerdote. Esteja presente e diga para ele, eis-me aqui para ajudar. Nós temos divergências, mas eis-me aqui, eu amo o Senhor, eu rezo pelo Senhor todos os dias. Isso serve para você, serve de grupo de oração. Talvez você não goste do teu coordenador, como quando eu fui coordenador, eu sei que tinha pessoas que não gostavam e não concordavam que eu estava ali. Eu sei, às vezes a gente faz de conta que não sabe, mas a gente sabe quem são as pessoas mesmo que rezam pela gente, as pessoas realmente que torcem para dar certo, a gente sabe. A gente faz de conta que não, mas a gente sabe. E muitas das vezes não rezam pelo teu coordenador, às vezes o teu coordenador está com problema, às vezes o teu coordenador está doente, não é só o seu coordenador que tem que cuidar de você, servo de Deus. Você também precisa cuidar do teu coordenador de grupo de oração, do teu coordenador de ministério, porque geralmente são mais servos, para cuidar de um coordenador é mais fácil. Isso não isenta o coordenador de não ter que cuidar dos servos e saber, conhecer o teu servo, a vida dos seus servos.
Mas ame, servo de Deus, o teu coordenador de grupo de oração, o teu coordenador de ministério, o teu ou os teus padres, né, o teu bispo. Ame, cuide deles, fale com eles se necessário. Precisa amar a missão. O servo de Deus que não ama a missão, tem alguma coisa errada. E quando eu digo missão, não é só sair da sua cidade e ficar viajando para pregar a palavra. É missão. É a missão de estar no teu grupo de oração toda semana. É a missão de estar na reunião do teu ministério toda semana. Ou, dependendo do lugar, a cada 15 dias. É a missão de comparecer quando o teu coordenador de grupo de oração marca uma reunião geral de servos. A missão, às vezes, no teu dia a dia, falar de Deus, sem vergonha, sem medo, porque talvez você está no meio de um monte de gente que não pensa igual você ou que é ateu. Não pensa igual você no sentido de outra religião. Ou que é ateu. Mas é preciso ser missionário, fazer missão, falar de Deus, anunciar o Evangelho, amar quem precisa, alimentar quem está passando fome, visitar quem está doente, ajudar espiritualmente, colocar a mão sobre o irmão, rezar pelo irmão que necessita de oração. Dentro, talvez, da tua própria casa tem gente precisando que você faça missão dentro da tua própria casa e você não faz. É preciso amar a missão. É preciso você, coordenador, isso aqui específico para você, coordenador de grupo, para você, coordenador de ministério, formar os membros do teu grupo de oração. Você, coordenador de grupo de oração, é o principal formador do teu grupo de oração. E você, coordenador de ministério, é o principal formador do teu ministério. Ah, mas eu não tenho tanta formação. Vai atrás. Vai atrás. Se você quer uma formação de ministério, depois que você fez o processo formativo dentro do teu grupo de oração, fala com o teu coordenador de grupo. Ó, eu precisamos de uma formação aqui. Traz alguém para dar uma formação, para ministrar uma formação para nós, e ele vai correr atrás do coordenador diocesano de formação, do coordenador diocesano geral, no estadual, para ministrar uma formação. Compra as apostilas lá, a loja da RCC aí no site, compra as apostilas, estude e forme o teu ministério. O coordenador de grupo forma o teu grupo de oração. O seu grupo de oração precisa, ou pelo menos deveria ter todas as apostilas do processo formativo e talvez todas as apostilas de ministério. Mas talvez o grupo de oração não tenha condição, cada coordenador, se tiver condição, compre para si mesmo. Compre para si mesmo, se prepare, se forme, estude, para formar os servos de Deus do grupo de oração. Então você, coordenador de grupo, é o principal formador do teu grupo de oração. Você, coordenador de ministério, é o principal formador do teu ministério. Nós precisamos ser fontes de unidade. O Catecismo da Igreja Católica, no número 820, vai dizer: Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Por isso Jesus mesmo orou na hora de sua paixão e não cessa de orar ao Pai pela unidade de seus discípulos. Nós precisamos ser unidos com a nossa paróquia. Ou seja, você, coordenador de grupo, precisa cumprir essa unidade. E ao cumprir essa unidade, nós vamos mesclar aqui o compromisso também com a missão. Você, coordenador de grupo, foi escolhido para uma missão que é representar o teu grupo de oração no conselho paroquial. Ou seja, você precisa estar unido com a paróquia. Em que sentido? Gerais. O padre precisou do grupo de oração, eis-me aqui para ajudar. Claro que o grupo de oração tem a sua agenda, tem o seu cronograma, e não vai simplesmente quebrar o seu cronograma porque apareceu alguma outra coisa. Mas no início do ano, você com o seu núcleo de serviço faz o teu cronograma. Ao fazer o teu cronograma, você vai levar o teu cronograma antes do mês de fevereiro começar e entregar para o teu padre. Se der tempo, se você for continuar na coordenação no outro ano, faz em dezembro. E em janeiro já entrega para o teu padre para ele saber o que você vai fazer o ano todo, o que o grupo de oração vai fazer o ano todo, para que não seja marcado nada nas mesmas datas dos eventos do grupo de oração e nem o grupo de oração marcar coisas nas mesmas datas que a igreja já tem algo programado. Sinal de unidade. E aquilo que a igreja fizer, aquilo que a paróquia fizer, que seja algo geral, que o grupo de oração, que os servos de Deus do grupo de oração possam participar. Vá com o seu núcleo de serviço, convide os servos do grupo de oração. Quando for um conselho paroquial e for específico para você, vá, não falte. Tente o máximo possível não mandar representante, vá você.
Claro, há momentos que não é possível. Se não for possível, envie alguém para te representar e representar o grupo de oração. É unidade, é compromisso com a missão. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter unidade com os nossos irmãos, evitar atrito, evitar briga, evitar picuinha. Cara, que tem vezes quando a gente fala pelas costas do outro, que a gente nem percebe, já falou. Né? Isso vale para todos nós. Às vezes a gente acaba falando porque a gente está injuriado, porque a gente vê o irmão que fala que serve, mas não faz, só fala, só quer aparecer no dia do grupo, só quer estar lá na frente pregando, só quer estar cantando, mas às vezes não quer limpar um salão, às vezes não quer lavar um banheiro, às vezes não quer ir para a rua, missão porta a porta, que a Renovação fez agora, esse mês, agora, final de semana passado, fez a missão porta a porta. O irmão não quer ir para a missão porta a porta. Ah, hoje eu não posso não, porque eu preciso ir almoçar na roça. Ah, hoje eu não posso não, porque eu tenho que ir, sei lá, tenho que jogar bola. Eu não posso não, porque eu marquei uma viagem para agora. Mas se o evento está marcado já há 6 meses, mais de 6 meses, que desculpa é essa? Que você colocou um encontro no dia de um evento que já estava marcado. Onde está o amor? Onde está Jesus em primeiro lugar na sua vida? Amor à missão, aos irmãos, à unidade, ao compromisso. Cadê? Nós somos falhos e muitas das vezes nós não aceitamos que os nossos irmãos falem. A gente fica magoadinho. Por que a gente fica magoadinho? Porque a gente veste a carapuça. Então nós precisamos acordar, meus irmãos. Nós precisamos estar unidos com os nossos irmãos. Unidade com o conselho diocesano. Você, coordenador de grupo de oração, acho que mais uns 5 minutos a gente encerra, que eu já passei do tempo que eu havia falado no início. Você, coordenador de grupo de oração, você tem uma missão e um compromisso com o conselho diocesano. Você representa a tua paróquia, o teu grupo de oração, no conselho diocesano. Você precisa estar lá. Ah, eu não posso ir porque meu marido não gosta. Ou eu não posso ir porque minha esposa não gosta. Ah, eu não posso ir porque eu tenho filho. Ah, eu não posso ir porque, sei lá, hoje é dia de novena aqui na paróquia. O padre marcou a novena 9 dias. Não. Você fez um compromisso quando você deu seu sim para o grupo de oração. E o seu sim para o grupo de oração não é só para coisas que o grupo de oração faz na tua paróquia. Você tem uma responsabilidade enquanto conselho diocesano. Você precisa responder: ah, Ricardo, mas a novena. A novena, você tem a sua agenda marcada há muito tempo. Conversa com o padre, fala: padre, tal dia eu quero ajudar na novena, mas esse dia em específico eu não posso. O padre vai entender, porque o padre também faz parte de um conselho, ele sabe o que é isso. Assumamos o compromisso de ser conselho. Eu passei por isso muitas das vezes. Um grupo de WhatsApp de conselho. Grupo de WhatsApp de conselho, às vezes o coordenador posta alguma coisa lá, e isso acontece no grupo de oração também, nos grupos de ministério. O coordenador posta alguma coisa, tem uns 10 no grupo, uns 2 respondem. Os outros não respondem. Pelo amor de Deus, se você não quer responder, servo de Deus, no grupo do teu ministério, pede para não ser parte do ministério. Você precisa estar ali. Às vezes o que postou é importante, você tem uma resposta, um trabalho em unidade, porque não foi possível reunir naquele momento. O coordenador de grupo posta, o coordenador que é do núcleo de serviço não responde. E muitas das vezes não responde, o coordenador de ministério não responde, o coordenador de grupo, e fica bravo quando o servo de Deus não responde a ele no grupo dele. É hipocrisia. E às vezes o coordenador de grupo fica bravo com o servo de Deus no grupo de oração e não responde o coordenador diocesano. Precisamos ter essa unidade, esse compromisso com a missão que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu. Tenha compromisso com a missão, tenha compromisso com Deus, tenha compromisso, serve de Deus, com a reunião do núcleo de serviço. Se você tem o seu núcleo de serviço, você disse sim para estar ali, esteja ali. Se é semanal, esteja lá toda semana. Ah, eu estou doente, não posso. Ok. Ah, morreu alguém, não tem jeito. Ok. Mas na maioria das vezes, não vai, né? Vai saber os motivos. Quem sou eu para julgar? Compromisso com a reunião de oração. Já disse isso antes e repito. Esteja sempre na tua reunião de oração. Esteja sempre nas tuas reuniões de ministério. E, por fim, quero trazer 2 pontos aqui. Primeiro, a unidade com o movimento. Há muitos grupos de oração
eu conheço, eu já vivenciei, não só na diocese que eu estava que eu fazia parte, né, em algumas situações, em outras dioceses, já vi coordenadores reclamarem disso, já vi servos de Deus reclamarem, fazem parte do movimento, mas não querem seguir as orientações do movimento, querem viver do teu jeito. Se você que faz parte do grupo de oração, seja coordenador de grupo, de ministério, servo de Deus no grupo de oração, se você não segue as orientações da renovação carismática, você não é renovação carismática. Você precisa seguir as orientações, nós precisamos seguir as orientações do movimento. Se é preciso fazer o processo formativo, vamos fazer o processo formativo. Se tem o módulo querigmático, a fase querigmática, façamos a fase querigmática, façamos a formação humana, tem as formações de ministério, façamos as formações de ministério. Se foi orientado algumas situações que é preciso a gente estar em algum encontro, é preciso a gente fazer a missão porta a porta, é preciso que façamos a novena de Pentecostes, se é preciso que nós façamos a visita porta a porta, né, repetindo aqui, se é preciso que tenha as missões, agora lá em Goiás vai começar o Jesus no Cerrado, aí estou até com a camiseta aqui para representar, daqui no mês de julho. Se temos essas orientações, se temos esses eventos, participemos. Sigamos as orientações que o Conselho Estadual traz para nós. O Conselho Nacional traz para nós. Eles rezam muito, eles estão em unidade. Deus fala sim com o Conselho Nacional e muita gente não quer ser obediente àquilo que Deus falou perante ao Conselho Nacional, perante ao Vinícius, que é o coordenador, perante aos membros do Conselho Nacional. Se o Conselho Nacional trouxe para nós é porque foi rezado, porque foi discernido e porque sim, é palavra de Deus de orientação para todos nós. Então que nós possamos ter isso para nós, viver a unidade com o movimento seguindo as orientações e, acima de tudo, que nós sejamos responsáveis, maduros, termos o compromisso com a missão. E só tem compromisso com a missão quem ama a missão, quem ama o grupo de oração, quem ama a renovação carismática e, acima de tudo, quem ama a Igreja Católica Apostólica Romana, colocando Jesus como centro, como prioridade. Para encerrar esse momento, que já foi mais prolongado do que eu imaginava, e espero que tenha ajudado um pouco, que possa ajudar um pouco nossa missão, ou pelo menos cutucar, né? Ficar uma cutucada aí para que a gente possa acordar. Em breve eu vou trazer mais vídeos, não sei se semanalmente, de 15 em 15 dias, mas pelo menos 2 vídeos por semana eu pretendo trazer. Quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento para a gente poder encerrar, elevar o teu pensamento a Deus. E nesse momento você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero amar-te mais. Eu quero te amar mais, Senhor, colocando o Senhor como centro da minha vida, assim como diz a canção do Frei Gilson. Quero, Senhor, que o Senhor seja de fato prioridade na minha vida, na minha missão. Dando-me força, Senhor, para cumprir verdadeiramente o chamado que o Senhor fez a mim e que eu disse sim, Senhor. Então eu quero cumprir, Senhor, com excelência, ou o mais próximo possível de excelência, Senhor, vivendo santidade, nessa missão ao qual o Senhor me chamou. Amando o meu grupo de oração, amando o Senhor a missão, amando os meus irmãos, amando o meu sacerdote, o meu bispo, amando a minha igreja, Senhor. E levando a Tua palavra, sendo imagem e semelhança Tua, aonde eu estiver, todos os dias da minha vida, Senhor. E que o Teu Espírito Santo me conduza, e que o Teu Espírito Santo me cele, e que os Teus dons sejam derramados para me capacitar na missão a qual o Senhor me chamou. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para atender, Senhor, o compromisso e o chamado que o Senhor fez na minha vida. E pela intercessão de Nossa Senhora, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus e logo, logo, se Deus quiser, a gente se encontra novamente.